Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o Veloso, o Fernandinho e outros comentaristas ali debatendo sobre o Palmeiras, o mercado da bola do Alviverde. Palmeiras que vai anunciar o Paulinho como segundo reforço do Alviverde para a temporada 2025. Palmeiras que já anunciou o Facundo Torres, o jogador de 24 anos, já vestiu a camisa do Verdão. E o Palmeiras negocia também as contratações do Matheus Pereira e o Andreas Pereira. Alguns nomes foram sondados: Júnior Santos do Botafogo, Bernabé do Internacional. Então o Palmeiras está negociando. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mas principalmente pelo que ele fez nos últimos 2, 3 anos. Sim. O Veiga é muito acima da média em comparação aos outros jogadores. O Veloso falou, passou por oscilações. 20 gols no ano. Mas, cara, 20 gols no ano. Na temporada. Na temporada. Vamos se empolgar, na temporada. Então, assim, em 60 jogos. Sim, mas... 70 jogos. Mas para um meia... 60 o Palmeiras? É difícil você ver. É difícil você ver um jogador que atinge esses números jogando como meio campista e tudo mais. Pô, você pega o Caleri fez 16 gols, tudo bem, não foi uma temporada um pouco abaixo do Caleri, tudo bem. Mas ainda assim, o Veiga com 20 gols... Cara, eu não Central, também que ele machucou muito. O Flávio foi artilheiro da temporada com 22. Exato. É pouco, né, gente? É pouco. E surpreende. Eu fiquei surpresa também quando vi essa notícia, não só pelo fôlego do Cruzeiro, né, indo atrás de mais um jogador desse tamanho, dessa importância. O Veiga, inclusive, foi um dos nomes, na minha opinião, responsáveis pelo Palmeiras ter flertado com o título no segundo turno, né? Os gols que ele não marcou na primeira parte do Campeonato Brasileiro, ele marcou no segundo turno. Não apenas gols de bola parada, né? Porque ele tem, de fato, uma bola parada muito afiada, é muito dele essa coisa da cobrança de pênalti e tudo mais, muito qualificado, mas também com bola rolando, né? Ele foi decisivo em vários momentos, com passes decisivos, com gols que foram importantes nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro e nos últimos anos também. Agora me chama a atenção, Fernandinho, a gente está falando do mercado do Palmeiras, é um mercado que parece ser agressivo e que vai ser positivo, mas o Palmeiras está abrindo mão cada vez mais, né, ao que tudo indica, de jogadores que fizeram parte da espinha dorsal construída pelo time e no comando do Abel Ferreira nos últimos anos. Mike, Marcos Rocha, Gabriel Menino, que vai participar, né, dessa negociação com o Paulinho. O Patrick do Sub-20 não faz parte da espinha dorsal, mas deve sair para o Galo também. São jogadores... O Veiga é uma das caras, né, um dos representantes, um dos protagonistas desse momento vitorioso que o Palmeiras viveu nos últimos anos. Me chama a atenção a maneira como esse time vai mudando de cara de uma vez só. Isso é até readaptar, até os que chegarem agora se encaixarem, pode levar algum tempo. Você tocou um ponto importante. O Palmeiras, na gestão do Alexandre Matos, perdeu o bonde. Demorou para mexer, demorou para trocar, porque os caras estavam sentados num contrato que fazia parte do momento, ele tinha direito de ficar no contrato e não querer sair. A Gabi tocou no ponto. O Palmeiras está acelerando ou está fazendo essa renovação na hora certa, Veloso? Porque então, correu o risco de repente, ficar com um monte de jogador que o tempo, de repente, já deu no clube, que é natural. Cada um tem o seu tempo na sua profissão, no seu local de trabalho. Eu acho que alguns atletas, sim, Fernando. Por exemplo, Marcos Rocha, Zé Rafael, que também estava envolvido na negociação com o Santos, parece que não deu certo. O Rony, né? E agora... A gente não costuma, desculpa, ver esse movimento de tanta chegada e tanta saída no Palmeiras já há uns 2, 3 anos. Mas esses jogadores todos que eu falei, o Dudu, por exemplo, também, a gente tem que incluir, são jogadores que perderam espaço no time. Não é o caso do Veiga. Então, é um momento adequado. O Veiga só chama atenção pela condição. Mas a renovação do Palmeiras é um momento certo. A renovação, sim, principalmente desses jogadores, do Rony, do Dudu, do Zé Rafael, do Marcos Rocha, né? Eu acho que é um bonde que o Corinthians perdeu, que o São Paulo perdeu, que o Santos perdeu e o Palmeiras não está perdendo. Eu até entendo liberar esses jogadores, porque são jogadores que ainda... Não tenho dúvida que se o Zé, que ele parece que não vai mais para o Santos, fosse para o Santos... Ele quer ficar, seria uma bela contratação do Santos e ele ia chegar lá e jogar. Só que no Palmeiras perdeu espaço, já está há muito tempo. Então, vários jogadores eu entendo. Mas o que é melhor? Você ficar num time como o Palmeiras, vai jogar o Mundial e ir para o Santos que vai reconstruir um time? Para o atleta é melhor ficar no Palmeiras. Agora, para o Palmeiras é melhor liberar o Zé, que abre espaço para outro jogador.
Agora, o Veiga eu realmente não entendo, porque o Veiga está jogando, é um jogador importante no esquema do Abel. Não entendo porque, para a Leila estar liberando o Veiga, colateral com o aval do Abel. Então, é isso que eu não entendo. Como que o Abel vai abrir mão de um jogador como o Veiga, que você não acha no mercado? Mesmo esse Matheus Pereira, que é bom jogador, eu tenho dúvida se ele é do nível que está jogando o Veiga hoje. O Palmeiras sabe encerrar ciclos. Isso é um fato. Não sabia. Não sabia. Na época do Alexandre Matos, não conseguia encerrar o ciclo. Na não atual conseguia. gestão, eu acho que muito também por conta do Abel. O Abel sabe quando que é o momento do jogador. O Abel ele tem uma percepção... A gente tem que parabenizar o Abel nesse sentido, porque ele tem uma percepção muito interessante. Por exemplo, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, muita gente queria que já fosse dispensado, porque não estava bem, realmente, não ia bem no Palmeiras. O Abel falava, calma, tenham paciência que uma hora vai vingar. Essa temporada não foi espetacular, não, mas vingou. Finalmente voltou e começou a fazer gols. O Abel teve aquele episódio com o Patrick de Paula, um jogador que ele virou e falou, pô... A carreira dele, ele se perdeu. Exato, hoje no Criciúma. Eu fiz o Sub-20 aqui na Band Veloso, nós fizemos jogos juntos, o Sub-20. Era ele a estrela. Ele era espetacular. Do Sub-20. Ele é um volante, assim, muito acima da média. O Gabriel Menino talvez tenha se perdido um pouco. O Danilo era a reserva dele nesse Sim. O Vanderlei elogiava muito o Patrick de Paula, vários treinadores elogiavam, a gente elogiava muito o Patrick de Paula. Agora, eu acho que o Palmeiras pode perder mão com o Rafael Veiga. Só o tempo vai dizer isso, é verdade. A gente está fazendo uma previsão, mas o Rafael Veiga dispensá-lo assim... De novo, Fernandinho. Não, o jogador também não pode estar querendo. Falou, tô afim de sair. O Veiga já falou algumas vezes que ele tinha vontade, desejo de jogar na Europa, né? Sim. Mas sair do Palmeiras para ir para o Cruzeiro, para o atleta, eu não vejo sentido nenhum. Se deixar o Palmeiras, não acredito que é desejo do Veiga uma mudança como essa. É difícil saber qual é a intenção, o desejo do jogador. Às vezes ele tá com saudade do Dudu, né? Já? O Cruzeiro vai virar uma filial do Palmeiras, hein, cara? Do Palmeiras, do Corinthians, agora com Fagner e Cássio, né? Não são jogadores muito experientes, não? Será que o Diniz está tentando repetir a fórmula do Fluminense? Eu acho que no caso do Veiga, não. Não, do Veiga não, falando desses outros jogadores. Mas o Fagner, aliás, Corinthians pagando metade do salário. Para o Cruzeiro até que é bom, né? Tem um jogador com metade do salário sendo pago por outro time, mas, cara, eu acho o Fagner dificilmente vai... Ele não saiu do Corinthians para o Cruzeiro pelo mesmo salário, eu acredito. Normalmente. Mesmo salário. Mesmo salário? Metade de cada um. Mas normalmente o jogador, quando troca de clube, ele sempre tem algum benefício, né? Ele tem 2 anos de contrato. Torcida soltando rojão porque contrataram um supervisor que é português, que estava lá no Shakhtar, se eu não me engano. Sim. Cara, e a jogadorzada vai ficando em segundo plano. Eu não estou entendendo essas mudanças do futebol brasileiro. Cara, é um negócio interessante o que está acontecendo, essa revolução. Espero que seja para melhor. O Fernandinho... Eu acho que a gente está tendo tanta dificuldade dentro de campo, né? Que os grandes jogadores que decidem o jogo são tão raros hoje que o treinador ganhou um status diferente, o diretor de futebol está ganhando um status diferente, quem contrata, quem vai atrás de um elenco para formar um elenco vencedor. A gente tem vários exemplos aí, porque tem essa dificuldade de contratação, mas de tudo o que mais me surpreendeu é ver que nós estamos contratando treinador boliviano. Porque não dá para entender, eu acho que os nossos treinadores aí que perderam espaço mesmo, né? Porque você vê a dificuldade, a gente tem poucos treinadores. Quando o Santos manda o Carille embora, não acerta com o Carille, deixa o Carille, que tinha um contrato, né? Que tem uma renovação automática para o ano que vem, rescinde o contrato, ficou quase um mês para contratar um treinador. Então você vê a dificuldade. E não é brasileiro. Queria o boliviano, Quinteiros, que foi pro Grêmio. Queria o boliviano que acabou indo para lá. E o Santos contratou o Caixinha. Por ele ser boliviano, mas futebol, só falta a gente contratar um treinador venezuelano agora, né? Mas, enfim, o Caixinha também que chega no Santos. Ou seja, isso demonstra como nossos treinadores estão, não vou dizer superados, né? Mas eles estão em baixa. Estão desacreditados. Estão em baixa. E o mais importante, que me chama também a atenção, eu estava refletindo agora, lembrando de tudo que a Gabi colocou na matéria, a gente não vê nada para melhorar o que está acontecendo dentro de campo, que é fruto da base, da formação. Aí eu vejo o presidente do São Paulo, Júlio Casares, dizendo os meninos de Cotia têm que voar, eles têm que ir embora. Tudo bem,
Mas ninguém fala, os meninos têm que crescerem na base, ficarem no clube, ganharem títulos e depois eles serem vendidos. É uma mercadoria. Virou uma commodity a base. Ninguém está preocupado, parece, em formar a base para ter o seu time mais forte. Estão preocupados em formarem jogadores da base para venderem. É dinheiro, tem que entrar, tem que circular. É assustador, na minha visão, essas constatações que a gente vê nas declarações. Se você não prestar atenção nas entrelinhas, o que é dito e o que está sendo feito no futebol, a gente vai achar que está tudo bem, cara. Que a realidade é outra. Os caras estão pensando em formar moleque para vender, para fazer dinheiro. Nossos treinadores não servem mais. A gente está vendo aqui nada para melhorar dentro de campo. Trazer a base, fortalecer, formar, criar e recuperar a identidade que a gente perdeu do futebol. Cara, eu só vejo o negócio predominando perante a disputa dentro de campo. Isso é assustador, gente. Eu acho que a exceção, Fernandinho e amigos, em relação a ter esse equilíbrio na base, né, de vender e também encontrar soluções para o time, está no Palmeiras, né, que tem o João Paulo Sampaio como diretor da base, faz um trabalho ali há 10 anos e não é de hoje que a gente vê jogadores sendo vendidos, tanto esses lunáticos, como é o caso do Estevão, mas também atletas que chegam para ser solução, como, por exemplo, deve subir no próximo ano, em 2025, o Thales, que foi artilheiro do Sub-20 nas competições que ele teve pela frente e fez o dobro de gols dos jogadores que foram artilheiros nos anos anteriores. Então o Palmeiras, para mim, é um dos times que melhor consegue equilibrar essas duas coisas que você mencionou. Tanto encontrar soluções para o próprio time, encontrar soluções para a equipe titular, e aí me parece que o Abel Ferreira, junto com seus auxiliares, tem uma boa troca junto com as categorias de base e, ao mesmo tempo, de fazer caixa, porque é necessário e é o que o João Paulo Sampaio conseguiu, não à toa tem sido procurado por vários times da Série A, incluindo o Flamengo nessa janela. Você olha que loucura, Pedro. Você faz o jogador da base para fazer dinheiro, porque qualquer jogador que vem, hoje, R$1 milhão mês é salário básico para qualquer jogador que tem um pouquinho de brilho. E os times, meu irmão, estão devendo as cuecas, cara. E eu tenho que fazer moleque da base para eu vender, para eu trazer um outro, para eu contratar um outro. Cara, eu não... É exceção, estou vendo aí no Palmeiras, o Flamengo, alguma coisa, o São Paulo aproveitou um pouco. Mas você pega os moleques, eu não quero o moleque, eu quero que o moleque me dê dinheiro para eu poder contratar um outro cara que vai ganhar uma fábula. Não estou dizendo aqui em relação se o cara merece ganhar 5, 6, 7 ou 1. O importante é que, na minha visão, os caras não estão preocupados em equilibrar a conta. Os caras só querem rasgar dinheiro. Ah, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com dinheiro. É verdade, eu não tenho nada a ver com dinheiro. Mas que é a realidade, a gente não pode fechar o olho para isso. E tudo isso impacta em dívidas. Quebra os clubes, né, Fernandinho? Não, quebra, mas todo mundo está botando fé numa coisa que é clara. SAF. A SAF e esse modelo de recuperação judicial que é aplicado em empresas. Eu fico um tempo sem pagar ninguém, ninguém me aciona na justiça, eu posso continuar empurrando, não vai ter transfer ban, não vai ter nada, e é o grande faz de conta. A Gabi tocou num ponto, Fernandinho, que é muito importante. O Palmeiras só conseguiu também dar continuidade a esse trabalho do João Paulo Sampaio porque houve o aval. Primeiro do Abel Ferreira, que falou, beleza, pode subir a rapaziada. E também depois da diretoria. Porque assim, hoje eu estava falando até, e esse assunto é bastante oportuno, porque hoje mesmo, de manhã, eu estava falando com uma fonte do Corinthians, que trabalha na base do clube, e ela me disse o seguinte, Pedro, em maio, os dirigentes do Corinthians queriam descer o Breno Bidon para o Sub-20. O Breno Bidon, que hoje é titular, porque achavam que ele não estava rendendo. Quem são esses caras que entendem tanto de bola? Um deles, o próprio Fabinho Soldado, que faz um trabalho interessante, é verdade, de contratações e tudo mais, mas eles queriam descer o Breno Bidon. E aí eu falo do Corinthians porque é o time que eu cubro na Rádio Bandeirantes, mas eles queriam descer o Breno Bidon porque não estava rendendo muito para o Sub-20. Um atleta que pode, hoje é o jogador que mais pode render dinheiro para o Corinthians se for vendido. Ele e o Yuri Alberto. Os dois nomes que, se forem vendidos, o Corinthians, que é um time que tem 2 bilhões também. E meio de dívidas, o Garro também, mas até o Garro tem um pouco mais de idade, enfim, mas são 3 jogadores que podem sim ser vendidos. E eles queriam descer o Breno Bidon. Foi essa pessoa da base, uma das pessoas da base que disseram, talvez ele renda um pouco mais no profissional. Não faz sentido descê-lo agora, se ele já subiu o profissional, está adaptado, e descer para o Sub-20 agora. E a base do Corinthians é um grande problema, porque
é um lugar que a gente não sabe realmente o que acontece. Inclusive, a gente vai ter uma coletiva em breve para apresentar a Copinha. A Copinha desse ano, inclusive, vai ser um grande problema, porque vão ter novos jogadores, e não atletas... falta caixa preta ali, né? Novos atletas que não estavam na última edição, alguns que já subiram, e que para esse ano o time vai ter muita dificuldade também para revelar jogadores, porque os melhores têm entre 16 e 17 anos. Então, o cara que subir esse ano, ele vai estar ainda se adaptando. Mas o Palmeiras 18... subiu um monte de moleque com 16 anos. O Flamengo subiu moleque com 16 anos. É que o Palmeiras subiu, os moleques são muito diferentes. Porque tinha um trabalho muito bom na base já, né? Com o João Paulo Sampaio. Não é questão de trabalho. O moleque é bom, tava lá e botaram pra jogar, porque o moleque é bom. Mas o João Paulo Sampaio... Só no Palmeiras surge moleque bom? Nos outros clubes não pode surgir moleque bom? Por que não surge? Não tem oportunidade? Não deixam? Alguém tem interesse? O Palmeiras é a captação. Isso, só entra quem querem. Porque hoje não é qualquer um que chega lá e consegue mostrar, ó, posso mostrar minha bola? Não é qualquer um, meu irmão. Se você não tiver a abertura, você não entra. E você pega o São mercado Paulo... é fechado. O São Paulo sempre foi exemplo de base. Cotia sempre foi um exemplo. Hoje a base do São Paulo está sucateada. Há quanto tempo que o São Paulo não revela um grande jogador? Por ano que vem, dificilmente. É uma estrutura que hoje não se paga, porque pela grandiosidade, pelo abandono, porque não investiram, não fizeram essa estrutura que o Veloso está falando de captação. Então, hoje, manter a estrutura da base é muito caro. Por isso, está pintando um grego aí para ajudar, para investir, para pagar, para trazer. Gente, se construir um castelo, mas não tem quem vive lá dentro. Você citou esse magnata grego, né, Marinakis. Nossa, como eu apanhei para memorizar o nome dele, né? E fica essa dúvida, né, Fernandinho? Porque recentemente a imprensa foi convidada a ir lá no CT de Cotia, ter contato ali com um novo refis que foi inaugurado lá em Cotia. E aí o presidente Júlio Casares, na ocasião, pode explicar um pouco mais essa história de venda da SAF, veja bem, não é isso. Não é e a venda, ideia é fazer uma parceria. Exatamente. Mas como vai funcionar essa parceria? A língua portuguesa é interessante. Não é venda, é parceria. E aí, como vai funcionar essa parceria envolvendo pelo menos outros 4 clubes, já que esse magnata grego é dono de outros 3 times? Como vai funcionar essa troca? Se nesse momento você já está tendo dificuldade Rio Ave, Olympiacos, e tem um time pequenininho da Inglaterra também, que é a porta de entrada para a Europa. Nós ficamos menores também. que esses times. A grande diferença, Fernandinho, aqui da base que a gente está falando, é que há um tempo atrás, não é minha época. Não é só, desculpa, não é a base, é assim, a não preocupação. Estão preocupados com o diretor de futebol, com um jogador que já é veterano, e não falam dentro de campo. A diferença da base de hoje, de um tempo atrás, uns 20 anos atrás, é que naquele tempo o clube não precisava correr atrás de jogador. O jogador procurava o clube e tinha as portas abertas e conseguia entrar. Hoje não, e hoje está mais raro. Então, se você não tiver uma equipe de captação, olheiros espalhados pelo Brasil, que é o que o Palmeiras tem, não aparece, não surge mais, porque está muito raro. Mas você concorda? Assim, olha que conta louca a gente pode fazer. A nossa população, de 20 anos para cá, aumentou 25%, 20%. Provavelmente. Teoricamente, nós temos muito mais gente para tentar ser jogador. Você pega o Uruguai com 3 milhões de habitantes, vira e mexe, tem jogador uruguai no mundo inteiro, e os mais caros. O problema é assim, se fechou a base. Só entra quem tem algum tipo de facilidade ou você é um excepcional. O próprio Hendrick, em quantas portas bateu até chegar no Palmeiras? O Estevão, quantas portas bateu até chegar no Palmeiras? Tudo bem, os caras dão dinheiro para a família, dão... Cara, é a justificativa do São Paulo para essa parceria, pelo que eu entendi. Perdeu o Hendrick. Bom, São Paulo perdeu o Hendrick. Hoje, cara, a gente precisa começar a olhar com mais cuidado. Por que não aparece tanto moleque? Por que não tem essa rede de olheiros? Porque interessa determinado grupo. A impressão que dá que só entra quem os caras querem. Só quem interessa vai bater na porta e ela vai ser aberta. Isso não é A, B ou C, acho que é de uma maneira geral. E não há critério, né, Fernandinho? Não há critério. Os clubes, mais uma vez, falando do Corinthians, o Corinthians tem uma rede de olheiros. Não é igual a do Palmeiras, não é tão forte. Inclusive faz parcerias com a escolinha do Marcelinho Carioca e tal. Mas de lá para cá, desde que isso foi implantado no clube, raramente a gente vê um menino sair dessa rede de olheiros.
tem que ser bem implantado, com critério, dizendo, ó, a gente tem um atleta, a gente precisa de atleta desse tipo. A última contratação, o último celeiro de contratações que o Corinthians fez foi contratar 50 caras, ver se eles funcionam, tiraram 30, ficaram 20 e alguns vão jogar copinha. Isso não é só no Corinthians, tem vários clubes do Brasil assim. É sucateado. Um time que tem um projeto de base interessante é o Sport. O Sport revelou o Pedro Lima na lateral e eles têm um projeto para revelar também laterais, que é uma posição também escassa no futebol brasileiro. Carente mesmo. É muito carente, mas é isso, não há critério, não há projetos também, Fernando. Então, o projeto passa pela permanência de um treinador ou o time definir a maneira de jogo. O Fortaleza, falou o Marcelo Paz aí, que era até outro dia presidente, ele agora é presidente das 2 ligas que nós temos. 90% do time está montado, porque o cara está 4 anos lá. O Palmeiras, que está gastando pra caramba, mas 90%, 80% do elenco do Palmeiras está lá. Enquanto isso, os times trocam 5, 6 vezes de treinador e não se sabe para onde quer ir. O Flamengo tem algo parecido, mas trocou muito de treinador. Não se sabe para onde quer ir, o que quer fazer. O futebol brasileiro não tem um norte. Quem manda nos clubes não tem um norte. Porque a rotatividade de quem manda é muito grande. Tem gente que não é do ramo, como disse o Ramiro, que estavam querendo mandar o moleque descer. Cara, você sabe que o João Paulo, ele elogia muito o trabalho dessa integração da base. O Pedro falou do Abel, mas antes do Abel, o Vanderlei foi muito importante. Verdade. Total. E ele que abriu as portas realmente para a garotada chegar. E o Gagliotti teve essa preocupação, porque foi o Gagliotti que foi buscar o Abel, para dar sequência a esse trabalho que vinha sendo realizado pela base. Um treinador que gostasse de trabalhar com garotos, e aí um dos fatores importantes, ou até determinantes, para que o Abel fosse treinador do Palmeiras é exatamente isso. Um treinador jovem, que estava acostumado a trabalhar com a base, que dá oportunidade para a garotada. Então isso ganhou força, o nome do Abel ganhou força por causa disso, chegou e foi um baita de um acerto, né? O Abel realmente deu continuidade ao Vanderlei, um trabalho que vinha sendo apoiado ali pela base, trazendo os garotos. Vanderlei também? O Danilo Volante também foi com o Vanderlei? Foi o Vanderlei. Danilo, o Menino e o Patrick. Os 3 que eram aqueles 3 ali do meio de campo. O Vanderlei para a base é excepcional. Excepcional. Isso é uma coisa que o João Paulo Sampaio sempre destaca mesmo, né, em relação ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E eu estive também na base do Palmeiras. Eu tô cheia da base, né? Recentemente estou visitando lá, mas eu tive mesmo na base do Palmeiras e eles trabalham 2 pilares que me chamaram muito a atenção. O primeiro deles é a polivalência. E aí o João Paulo Sampaio também, numa entrevista pra gente, explicou, olha, a nossa ideia é transformar o jogador em várias posições. É que ele tenha naquele começo a possibilidade de atuar em várias posições. O Thales, que eu disse que é destaque hoje, artilheiro, falou, Gabi, eu já joguei até de goleiro. Tudo que precisar eu tô jogando ali. E aí o João Paulo Sampaio também mencionando o Vanderlei Luxemburgo, cita o Zé Rafael, que já jogou em várias posições também. Então esse é um princípio que se fortaleceu na base do Palmeiras nos últimos 10 anos e que certamente vai caminhando também para o profissional quando você precisa adaptar algum jogador. E um segundo ponto, Fê, só para amarrar, lá no CT do Palmeiras tem 3 campos que a gente já conhece, campos normais, e há ainda um campão de terra. E aí vão os meninos de 11, 12, 13 anos, uma várzea, essa é a palavra mesmo, campão de terra. Eles é que tiram o time entre si, ou seja, já aprendem ali a questão da autonomia, de escolher, ó, o Veloso vai ficar no meu time, o Pedro mais ou menos não vai ficar. Você tem já essa noção de responsabilidade desde muito novo, além de uma adaptação técnica também, porque a bola quica no terrão, o Veloso vai saber muito mais do que eu. Muito no terrão. Treme muito, tem mas chance não era por opção, não é. Era a realidade. Treinou muito no terrão. Que a Gabi viu, e hoje tem isso lá no Palmeiras. Isso já, quando eu jogava no Palmeiras colombiano, moleque, o Palmeiras desde o início do CT, desde a chegada do João Paulo, que acho que faz 6 anos que ele está lá. 10. 6, né? 10. 10 anos que ele está no Palmeiras. Então ele já implantou 14. esse campinho de terra lá, porque é aquela coisa. E dentro dessas contratações, quem fez melhor até agora? Pelo que vocês viram aí, dos jogadores, quem está se reforçando mais ou menos? Eu acho que o Palmeiras está bem nesse mercado, né? O Palmeiras está forte, está contratando jogadores que realmente tinha esse problema no elenco, né? Que, claro, isso que você disse, o Abel está aí há 4 anos à frente do elenco, ele sabe as deficiências, né? As carências que o elenco tem, e o Palmeiras está sendo bem pontual, contratando jogadores realmente que em posições que o Palmeiras precisa nesse momento e já até vendo o futuro, né, Fernandinho? Porque
não vai esperar o Estevão ir embora, por exemplo, para ir atrás de um jogador. Já está chegando jogadores com essas características. 2 jogadores pelo lado que vão suprir aí. Claro que é difícil, né? Porque o Estevão é um fenômeno, é um craque de bola. Mas pelo menos já vai ter os jogadores ali com as características, pelo menos, e que joga na função. A gente vê movimentos mais tímidos no São Paulo e no Corinthians. Precisam mais do que estão trazendo ou não? A gente falava agora há pouco, né, acompanhando a reportagem também, sobre o próprio Oscar, né? E acho que é um nome que chama atenção pela história dele, pela maneira como saiu do São Paulo também. Então, é um jogador que eu acho que é muito interessante, que tem números no futebol chinês maravilhosos, mas o que isso significa no futebol chinês, né? Quem tem acompanhado o nível de dificuldade do futebol da China? Então, é uma dúvida que eu tenho mesmo em relação ao que ele pode apresentar. Agora, o São Paulo abriu mão, Fernandinho, você destacou muito bem também enquanto a gente acompanhava a reportagem do Nestor, por exemplo, né? Que é um jogador que certamente o Rogério Ceni lá no Bahia estava de olho, então é alguém que ele pode... Ele está emprestado. Não cabe nesse time do São Paulo. Mas tem cláusula, né, para que o Bahia possa comprar depois. Né? Mas não poderia jogar nesse time do São Paulo? Eu acho que joga. É um atleta que pode fazer muita falta e aí no São Paulo, para amarrar, acho que faltam também laterais. Especialmente agora com a saída do Rafinha também, é uma atenção que eu não sei se essa diretoria está tendo. Então tá aí, pessoal. Foi um corte do canal do YouTube Os Donos da Bola. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí o mercado da bola do Palmeiras. Palmeiras que busca se reforçar para entrar forte aí na temporada 2025, onde o Verdão tem vários campeonatos importantes. O mais de todos, o Super Mundial. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.